Meus irmãos, minhas irmãs, nós nos deparamos com um conjunto de leituras que mais uma vez nos lembram o pastoreio de Jesus, o cuidado, o acompanhamento de Jesus para conosco, o desejo de Deus de caminhar conosco e não só o desejo, mas o amor de Deus que cuida de nós, que quer cuidar de nós e que muitas vezes observa que a humanidade está dentro dessa comparação como ovelhas sem pastor. E por que isso acontece? Porque existem ovelhas sem pastor. Dentro dessa comparação, primeiramente você precisa saber que a ovelha é um dos animais mais indefesos que tem. E é muito fácil roubar ovelhas, e é muito fácil também um outro animal atacar as ovelhas, porque elas são de fato indefesas. Mas por que existem ovelhas sem pastor? Em primeiro lugar, talvez porque estejam faltando pessoas para atender o chamado, o convite de Deus para esse pastoreio. Como diz o Evangelho, um outro trecho, muitos são chamados, poucos os escolhidos, poucos aqueles que de fato dão o seu sim. Então, como nós precisamos na igreja, a começar pelo ministério sacerdotal e também pelos religiosos e religiosas, de pessoas que deram seu sim. E hoje o barulho do mundo, a agitação do mundo, a curtição do mundo, uma série de ilusões ou até de fantasias, e até, além da ilusão e fantasia, coisas bem concretas e sedutoras. Eu acredito que de certa forma estão arrancando as vocações, estão abafando as vocações. Então falta pastor, falta pastora. Mas por que as pessoas estão como ovelhas sem pastor? Também porque, além da questão do chamado para ministérios, o ministério sacerdotal, e aqui eu incluo a vida religiosa, também existe a ausência de uma carência, não a ausência, mas uma carência de lideranças na igreja. Pessoas na pastoral familiar, pessoas no encontro de casais com Cristo através da pastoral familiar, mais homens no texto dos homens, mais pessoas engajadas nas diversas pastorais da liturgia, nos diversos grupos, nos diversos movimentos, na catequese, nas lideranças. Então, muitas vezes na igreja as pessoas estão sobrecarregadas porque falta pessoas que dêem seu sim, que queiram colaborar, que queiram fazer esse papel do pastoreio, do acompanhamento, ou seja, de liderança. E ainda temos o problema daqueles que gostam de liderar por vaidade, que aí também é um outro tipo de pastor que atrapalha, de pastora que atrapalha em vez de ajudar, porque o ser líder sobe a cabeça
A pessoa se envaidece, fica autoritária, grosseira, ignorante, bruta, não sabe acolher, ainda adota um esquema moralista de julgar, de condenar e, bem, acaba sendo um mau pastor, uma má pastora. Então, muitas vezes há ovelhas sem pastores, porque também falta pessoas que deem o seu sim para colaborar com as pastorais, movimentos, grupos dentro da própria igreja. Porque há ovelhas sem pastores, porque também muitas vezes há pessoas que não querem deixar-se conduzir. Elas mesmas se fazem ovelhas sem pastor. Eu acho que eu sei tudo de religião, que eu entendo tudo de religião, eu acho que eu sou o referencial para mim mesmo sobre a prática religiosa, a vivência religiosa, então eu não aceito orientação de nenhum padre, de nenhuma freira, de nenhum religioso, de nenhum diácono, de nenhum coordenador, de nenhuma liderança. Eu é que sei. E o pior, se alguém chegar falando alguma coisa para mim e aquilo me contrariar, eu ainda esbravejo, e hoje em dia a moda é ameaçar com processo. Então sempre dou uma de ofendido, de ofendida. Então são ovelhas sem pastor porque não aceitam o pastoreio, não aceitam a orientação. E o pior, desculpa dizer, não quero ofender ninguém, uma boa parte dos cristãos, dos católicos, está nessa categoria, por causa dos tempos que nós vivemos, porque um tempo muito da subjetividade, o eu está muito em voga, o individualismo está muito em voga, a tal ideia da minha verdade, essa ideia falsa de você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, eu relativizo a verdade de Deus, então logo eu acabo sendo ovelha sem pastor, porque eu me coloco num lugar absoluto. Eu tomo o lugar do pastoreio, daqueles que deveriam me pastorear, me conduzir, porque eu quero me autoconduzir. Aqui ainda caberia aquilo que foi dito, para Jesus, dentro desse contexto que eu estou pregando, o famoso médico cura-te a ti mesmo, Vocês sabem que eu eu tenho amigos médicos, tem muitos médicos que auxiliam nós frades aqui no convento, e eu vejo muito que quando eles adoecem, eles procuram um colega médico. Eles não se automedicam ou se autoconsultam. Eles procuram sempre um colega médico. Então é um deixar-se pastorear pelo outro, um deixar-se cuidar pelo outro. Então muitas vezes nós como católicos não nos deixamos cuidar, não nos deixamos orientar, porque eu acho que o que eu sei me basta, e é um ledo engano, especialmente quando nós falamos em relação ao ministério ordenado. No geral, um padre diocesano estudou 7 anos, preparou-se para exercer a função que ele exerce. Um padre religioso como nós, capuchinhos, são 10 anos de preparação. Nós somos, queira ou não queira, especialistas no assunto. E por isso fomos preparados para pastorear. Mas a pessoa acha que, esse padre aí não sabe nada, esse freio aí não sabe nada, eu é que sei, eu é que sou o dono da verdade. Quer dizer, se torna uma ovelha sem pastor, porque não se deixa conduzir,
não se deixa orientar. A pessoa se coloca como referencial de certo e de errado, de bem e de mal. Porque a ovelha sem pastor, às vezes pela confusão do mundo, pelo barulho do mundo, pelo corre-corre, pela agitação que nós temos, por esses tempos acelerados, então as pessoas muitas vezes se sentem perdidas, ou acabam, por causa dessa correria toda, não parando para deixar-se orientar, para escutar. E por isso muitas vezes existem ovelhas sem pastor, porque as pessoas no mundo acelerado que nós vivemos estão tão preocupadas e ansiosas com a rotina do dia a dia que não conseguem deixar-se orientar. Porque existem ovelhas sem pastor, porque também muitas vezes nós temos aí hoje um fenômeno atual, as redes sociais, os influenciadores digitais, e no meio deles os influenciadores no campo religioso. E é uma confusão enorme de um monte de gente que não está capacitada para orientar e se colocam como orientadores. De um monte de gente que, porque tem um certo conhecimento de algo ou uma opinião de algo, já se coloca como o sabedor de tudo, o especialista, e fica fazendo discurso para os outros seguir. É o que o Evangelho diz de um cego que conduz outro cego. Especialmente nos discursos fanáticos nas redes sociais, dentro e fora das redes sociais, quando você ouvir um discurso fanático, exagerado, e especialmente dentro do discurso, quando tiver um ódio aí, ódio às pessoas, ódio ao que não sou eu, ódio ao que é diferente de mim, ódio àquele que não pratica isso ou aquilo, fuja desses discursos. Porque você está seguindo alguém que você não deveria seguir. Está colocando no lugar de pastor alguém desequilibrado. E aí o resultado de alguém desequilibrado conduzindo outras pessoas é desequilibrar as pessoas que o seguem. E as redes sociais estão aí cheias disso. E muita gente embarcando nisso, em discursos radicais demais. São como ovelhas sem pastor, porque falta uma orientação equilibrada, falta uma orientação pé no chão, falta uma orientação misericordiosa, com compaixão, que acolha, assim como Jesus, olhando para aquela multidão, vendo que eles estavam no tempo de descanso dele, porque estavam fadigados do trabalho que eles estavam exercendo de pastoreio, mas ele ficou cheio de compaixão e foi até o povo que estava ali naquele momento, que era o momento de descanso dele e dos apóstolos. Então muitas vezes falta para pessoas que se acham, que se julgam, que se colocam na condição de pastorear o outro, a compaixão. E o discurso é sempre um discurso radical, severo demais, duro demais. E isso não é um bom pastoreio, porque o pastor cuida, como diz um outro trecho, sara as feridas, enfaixa a ferida, vai atrás da ovelha perdida, se preocupa com ela. Portanto, é alguém misericordioso, cheio de compaixão. Porque temos ovelhas sem pastor, porque também nós temos, infelizmente, os pastores indignos,
que a primeira leitura de hoje retrata o pessoal que está nesse discurso da teologia da prosperidade. Eu aceitei Jesus, agora eu estou com um apartamentão e um carro 0 quilômetro. Eu não sou contra você ter um apartamentão e um carro 0 quilômetro, mas ninguém aceita Jesus por causa do apartamento e do carro 0 quilômetro. Pelo amor de Deus. Eu aceitar Jesus na minha vida é porque eu creio nele, eu creio naquilo que ele, nos seus ensinamentos, eu concordo, eu dou meu sim para esse ensinamento e me esforço para colocá-lo na minha vida, porque aí eu vejo um bem que vai me ajudar na minha conversão, no meu amadurecimento, na minha santificação e salvação. Eu aceito Jesus assim, como Deus e Senhor, e não porque o outro está testemunhando que agora ele tem um apartamentão e um carrão 0 quilômetro. Muito embora, olha, trabalhe e compre seu apartamentão, trabalhe e compre com a bênção de Deus seu carro 0 quilômetro, não tem problema nenhum, desde que isso não tome o lugar de Deus. Mas são como ovelhas sem pastores, porque são maus pastores. Na teologia da retribuição também, aonde é colocado na cabeça das pessoas que eu tenho que fazer algo para receber uma outra coisa em troca. A teologia da retribuição. E quando alguma coisa sai errado na minha vida, eu acho que Deus está me castigando. Isso é a teologia da retribuição. Então, maus pastores ensinam esse tipo de lógica na cabeça do povo. Deus não se presta a fazer troca conosco. Deus não se presta a retribuir coisas porque eu cumpri tarefas. E Deus, só porque eu não cumpri com o meu dever de cristão, Ele não é um Deus vingativo que agora vai me castigar porque eu não cumpri. Ele nos ama e Ele deseja uma comunhão conosco, uma amizade conosco. Ele deseja estar próximo de nós, nos orientando com o seu amor para melhor viver, para a nossa conversão, santificação e salvação, para termos uma vida equilibrada, boa, decente, justa, íntegra. Então Ele não está aí para trocar nada, até porque Ele não precisa de nada. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele não precisa de nada. Mas Ele nos ama e quer o nosso coração. Então muitas ovelhas estão sem pastor, porque estão mal orientadas por maus pastores. E diria mais, ainda tem aqueles que são charlatães, desonestos, que exploram as pessoas, que iludem as pessoas, que fazem um discurso que sugam as pessoas. São ovelhas sem pastor, porque aí não há nenhum pastoreio, existe uma exploração da fé. Às vezes as pessoas estão como ovelhas sem pastor, porque também existe aquele discurso também laxista, desleixado, de viver a fé de qualquer jeito, de deixar a coisa mais ou menos. Então são ovelhas sem pastor, porque quem faz o discurso do desleixo não está orientando, não está cuidando, não está querendo o bem daquelas ovelhas, daquelas pessoas que está orientando. Está falando de si mesmo. Aliás, os charlatães, os fanáticos, os desequilibrados, os exploradores, enfim, todos eles estão falando mais de si do que de Deus. Estão colocando mais o que eles pensam do que de fato quem é Deus e como Ele se revela nas Sagradas Escrituras, como Ele se revela na história da salvação. Portanto, tomemos cuidado. Os tempos são confusos, porque existe muito barulho, muito achismo revestido de opinião,
muito achismo revestido de como se fosse verdade ou certezas. Tomemos cuidado para também não sermos como ovelhas sem pastor, porque estão se deixando conduzir por pessoas que ou estão despreparadas, ou são fanáticos, ou são charlatões, ou são pessoas doentes até, que também tem gente doente da cabeça querendo orientar as outras pessoas. Na hora que você começar a ver esses sinais, fuja, saia na outra direção. Ou como diz aquele professor renomado, Karnal, né? Dê respostas bovinas, né? E vai saindo, vai se distanciando desse tipo de gente. Porque vai, na verdade, te desencaminhar, te desequilibrar, fazer você viver uma fé que não é a fé em Jesus Cristo. E cuidado também para não sermos ovelhas sem pastor, porque estamos seguindo a nós mesmos, né? Nosso gosto, nosso desejo, nossos caprichos, nossas vontades. Deixemos o Cristo nos conduzir através da sua palavra. Deixemos o Cristo nos conduzir. Deixemos Ele ser caminho, verdade e vida. Tenhamos a humildade de acolher a orientação da igreja. A igreja te dá uma segurança. A igreja, que é continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, tem falhas nos seus membros, mas a doutrina, o conteúdo da fé, ele é indefectível. Não há falhas ali. Então você tem um porto seguro, você tem uma orientação segura para que você possa deixar-se conduzir. A igreja é essa grande pastora que nos ajuda a viver uma fé equilibrada, a viver uma fé com discernimento, com sabedoria, com amadurecimento. Portanto, é importante que nós possamos sempre fazer esse discernimento para não cair na mão de falsos pastores, de falsas doutrinas, de falsas promessas, de enganos. Que Deus nos dê sabedoria e que nós, de fato, tenhamos a humildade de acolher o Cristo bom pastor nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, nos seus sacramentos, na sua orientação pastoral, para que nós possamos caminhar através de um caminho seguro, assim como quem anda por uma rodovia toda sinalizada, né? A rodovia vai mostrando por onde você deve ir. Aonde tem uma lombada está sinalizado, você reduz. Onde tem uma placa dizendo o limite de velocidade, você respeita aquele limite. Aonde você tem os avisos necessários, a orientação necessária para que você trafegue naquela rodovia com segurança. A igreja nos ajuda a fazer esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.